Mateus, capítulo 14, verso 29. Na vez anterior que aqui estivemos, nós falamos sobre Lucas, capítulo 5, e pela lógica era para continuar, porque ficamos só no verso 1 e o verso 2. Mas eu sempre digo que o mover dos lábios é do homem, mas o falar é do Espírito Santo de Deus. E desde quando a nossa irmã Joana nos chamou, já veio esse verso na cabeça, então, que assim seja. Mateus 14, 29 diz: E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu andei perguntando para algumas pessoas, baseado nesse texto, e a pergunta foi: por que Pedro saiu do barco? Quase que na sua totalidade as pessoas disseram: porque Jesus chamou. Só que isso não é verdade. Essa não é a resposta correta. Eu sei que no começo do verso vai dizer que Jesus falou para Pedro: vem. Aí vai e continua. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas não foi por isso. Até porque a origem dessa conversa deu-se porque Pedro viu a Jesus andando sobre as águas, não sabia se era Jesus, pensava ser um fantasma, e ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Então Pedro não foi ter com Jesus, porque Jesus o chamou. E por incrível que pareça, a resposta é tão simples que eu acho que ninguém percebe. E eu já passo a resposta. Sabe por que que Pedro saiu do barco para ter com Jesus? Porque ele quis. Simples assim. Ele saiu porque ele quis. E aí vem a pergunta: sim, meu irmão, e agora? Já descobrimos a resposta. Acabou a história aqui? Acabou o sermão? Claro que não. Temos alguns minutos pela frente, então vamos trabalhar em cima disso. O que que isso tem a ver conosco? O que que isso tem a ver com os nossos dias? Queridos, queridas, nós temos que entender que abaixo de Deus, ok? Não estou aqui excluindo Deus, mas abaixo de Deus, para que as coisas aconteçam em nossa vida, nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que almejar, porque essa história que Deus vai fazer tudo por nós, isso não existe. Deus não faz tudo por nós. Um exemplo disso, se nós pegarmos o maná, Deus mandou, caiu do céu, era para alimentar o povo, mas caía dentro das tendas? Não, caía fora e o povo tinha que ir buscar. Ou seja, eles tinham que querer. Agora, só o querer é o suficiente? Também não. Junto do querer, tem que ter o agir. Muitos não entendem isso e ficam só querendo coisas grandiosas de Deus. Queremos uma cura de uma doença, queremos um emprego, queremos que um parente nosso saia do hospital, queremos arranjar uma namorada, um namorado, queremos um casamento bom. Mas o problema é que muitos de nós ficamos só no queremos e não tem como, no apenas querer, esperar que as coisas aconteçam. Temos que agir. Ah, mas eu estou em oração. Oh, parabéns, é para orar. O orar é abrir o coração a Deus, é abrir a alma a Deus como a um melhor amigo. Mas também não é só o suficiente. O próprio Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, o querer e não agir não adianta, é algo morto. E aí eu pergunto para você e pergunto para mim: será se eu também não ando só querendo as coisas? Só almejando que aconteçam milagres, que aconteçam transformações? E aí a gente olha para o lado, olha para o outro e não vê que não acontece nada. E aí, o problema está em Deus? Não, Deus ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Talvez seja o momento, ou se não já até passou esse momento, que nós temos que parar de apenas querer e começar a agir, começar a sair, entre aspas, do nosso barco. Que barco é esse? O barco do conforto, o barco do comodismo, o barco da letargia espiritual, o barco do sono espiritual, que muitos estão parados. O querer é relativamente fácil. Qualquer pessoa pode querer. Agora, o fazer, aí é mais difícil. Olha um detalhe aqui para a gente salientar. Filipenses 2,13. Paulo nos ensina que o querer e o realizar pertencem a Deus. Então, se eu entender isso, que o querer e o realizar pertencem a Deus, então
eu tenho que entrar em comunhão com Deus, entrar na presença de Deus e pedir que Ele, em minha vida, que Ele, em nossa vida, realize o querer que nós precisamos ter, mas também o realizar. Não devemos ser pessoas preguiçosas, espiritualmente falando, e por que não dizer, fisicamente falando. Deus nos chamou para agirmos. Deus não quer seus filhos e filhas acomodados e acomodadas, apenas sentando no banco da igreja nos dias de culto e achar que isso é uma expressão de fé. Não é. Não estou dizendo que não devamos ir para a igreja, não é isso. Aliás, permita-me aqui abrir um parênteses. As pessoas hoje estão achando que não é mais importante ir para a igreja. E isso já demonstra um comodismo. Ah, eu assisto culto pelo computador, pela televisão, é online, pelo YouTube. Mas por que que assiste em casa? Por que que não sai e não vai para a igreja? É por causa do comodismo. E um pai, certa vez, antes de ir para a igreja, ele disse para seus filhos assim, ó, eu estou indo para a igreja tal, mas vocês têm que ir para a igreja, que era a igreja sede deles. Quando o pai chega em casa, os filhos disseram que não foram. Por quê? Não, nós ficamos assistindo online. Parece que o assistir online está substituindo a ida para o culto. E aquele pai, de forma bem rápida, ele disse primeiro para a filha, hoje você não vai para a casa do seu namorado. Namora com ele via chamada de vídeo. Pergunte se a filha gostou. E o pai disse, quer dizer que o culto eu posso assistir online, não precisa minha presença na igreja. Mas o namoro não pode ser online. Não tem algo errado. Para o filho, ele disse, e você que amanhã quer ir para a academia? Assiste um treino também online. Em resumo, nenhum dos dois, nenhum gostou. Mas observe que quando é para a questão de igreja, o online é o suficiente, basta. Mas quando é para algo pessoal, aí não serve. Eu tive a experiência de encontrar um irmão que disse para mim, não, eu não estou indo para a igreja, mas estou assistindo online. Digo, sério? Pois quando você estiver com fome, assiste o MasterChef para ver se passa a tua fome. Ele ficou espantado com a resposta. Mas voltemos para o texto. O fato de Pedro ter saído do barco indica que ele teve atitude. E é isso que tem faltado no povo que se diz povo de Deus. Temos vivido um comodismo impressionante, mas impressionante de forma negativa. Um comodismo que faz com que vivamos uma fé estagnada, parada, que não cresce. Uma fé que normalmente você vê os outros. Vou dar um exemplo aqui. Muitos já chegaram para mim e disseram assim: ah, ore a Deus por mim, porque eu tenho a impressão que Deus ouve mais as tuas orações do que a minha. A pessoa declara ali que não tem orado a Deus como deveria orar. Que o irmão, a irmã, o pastor, eles orando parece que é melhor do que a própria oração. Sabe o que isso indica? Falta de comunhão. Nós temos que entender que a vida cristã é uma vida de querer viver, mas de atitude, de viver na prática. A pessoa bem-aventurada, conforme Tiago 1,25, não é o ouvinte da palavra de Deus, mas é aquele que pratica a palavra de Deus. Só ouvir por ouvir, qualquer um pode, até o ateu escuta, mas dar ouvidos à palavra de Deus, isso é que faz a diferença. Agora, dizer que é fácil a gente sair do barco, não é. Eu estava explicando para o meu filho, ele tem só 15 anos, sobre pilotar moto. Expliquei que também a regra serve para todo o transporte. Todo transporte motorizado, a marcha a ser usada para sair é a primeira marcha. É a marcha que tem mais força em qualquer transporte. E por que isso? É porque ela vai ter que quebrar a lei da inércia. Está o corpo parado. E para ele sair, empreende muito mais força do que quando já está em caminho de algum lugar. E falta isso, talvez, essa primeira marcha em nós. Estamos parados e temos aceitado viver isso. Estamos estagnados e temos aceitado viver isso. Não temos engatado a primeira marcha. Queridos, até quando nós vamos viver esse tipo de fé? Até quando vamos aceitar ficar dentro do barco? Talvez a pessoa diga, não, mas está bom do jeito que está.
Mas quem disse que Deus nos chamou para viver no bom? Olha a história. Pedro andou sobre as águas. Isso é bom? Não. Isso é algo maravilhoso. É estupendo. É fenomenal. E eu pergunto, aonde estamos nós que não vivemos isso na atualidade? Que não vivemos essas maravilhas que temos encontrado na Bíblia? Aonde temos estado, onde temos estado, que não temos presenciado os milagres de Deus em nossa vida, eu não digo na vida do próximo. Eu estou falando de relacionamento pessoal. Onde é que nós estamos? Pare só por um instante e pense. Qual foi a vez anterior que você e eu oramos e o milagre aconteceu na hora que nós oramos? Qual foi a vez anterior que nós entramos em comunhão com Deus e Deus operou maravilhas porque nós oramos a Deus? Talvez você possa pensar assim, meu irmão, mas isso aí é nos tempos de Jesus. Algumas pessoas até já falaram isso para mim. Isso aí não vai mais acontecer nos dias de hoje. Isso aí ficou para o começo da igreja. Quando eu ouvi esse tipo de comentário, eu citei alguns versos. Vou falar aqui só dois. Abacuque 1:5, lá vai dizer assim: olhai entre as nações, vede maravilhai-vos. Eis que realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Aí eu fico perguntando, que coisa tremenda é essa? Deus quer realizar uma obra tão grandiosa que quando for contado, as pessoas não vão acreditar? Sim, é isso que Deus quer fazer nos nossos dias. Não, Estélio, isso aí não é para os nossos dias. Tudo bem? Então, bora para um texto que eu considero definitivo. Livro de João, capítulo 14, o verso 12. Cristo, falando para os discípulos, vai dizer assim, que se a gente crer nele, nós vamos fazer milagres iguais aos que ele fez, que Jesus fez, e até mais, porque ele foi para junto do Pai. E aí, quando o que aconteceu na tua vida e na minha vida? Milagres iguais aos que Jesus fez ou até mais? Hã? Será se não temos vivido uma vida de medo e isso tem impedido a ação de Cristo na nossa vida? Ficamos acanhados dentro do barco, ficamos medrosos, encolhidos, mas ainda bem que tivemos ali no caso Pedro, que mostrou que é possível sair do barco. Agora vamos analisar só por um instante duas coisas. Imagine que Pedro, quando Cristo disse assim, Pedro, vem, Pedro fosse olhar, analisar de uma forma bem humana, bem racional. Olha, no meio de uma tempestade, a tempestade estava acontecendo, raios, trovões, ondas, vento forte, pensando bem, eu não vou sair não, senhor. Só já está a caminho daqui, bem mesmo. Se Pedro tivesse pensado algo semelhante, ele não teria sentido e presenciado ao mesmo tempo essa coisa que, na minha opinião, é indescritível, andar sobre as águas. Eu não consigo imaginar uma pessoa de fato andando sobre as águas, porque na minha mente, infelizmente, ainda é impossível isso. Mas tem outras coisas que eu entendi, que mesmo aos olhos humanos sendo impossível, Deus consegue fazer esse impossível acontecer. O outro ponto que eu queria analisar é que, e agora eu vou entrar numa especulação, permitam-me, por favor, isso. Imaginem que os discípulos que não aparecem nesse trecho da história ouviram essa conversa de Pedro com Jesus. E eles poderiam dizer, Pedro, se eles fossem falar algo, Pedro, tu tá doido? Como é que tu vai sair do barco no meio da tempestade? Faz isso não, Pedro. Tu tá senil, tá fora de si. Não tem lógica. É aqui que é para a gente ficar. Ajuda-nos para que a gente chegue do outro lado. Não vai. Sabe o que que eu aprendi nessa carreira cristã que Deus me deu? É que toda vez que quando alguém quer viver, quer sair do barco, quer viver a fé genuína, sempre aquele e aquela que fica acomodado no banco vai querer te impedir, vai querer te segurar, porque o inimigo não quer que você e eu cresçamos na fé, que nós venhamos a evoluir na fé, que nós venhamos a andar sobre as águas do impossível. O inimigo quer você e eu acomodados dentro do barco. E eu entendi, meus irmãos, com essa história aqui de Pedro, que para sair do barco, além de querer e ter que fazer, para sair do barco, nós precisamos de
coragem. Não é fácil. Repito, não é fácil. Na verdade, é muito difícil sair do barco, porque o barco representa a segurança que nós pensamos que é aquela que é a correta, que nós acreditamos que é essa que nós precisamos ter. Mas, queridos, ser cristão envolve correr riscos, envolve fazer tentativas e muitas vezes até não conseguir. Sim, ser cristão significa viver uma vida de ousadia. Ser cristão significa viver uma vida em direção a Cristo, porque este milagre aconteceu porque Pedro disse: manda-me ter contigo. Então, esse tem que ser o nosso querer, o nosso fazer e a nossa coragem. Andar em direção a Cristo. O milagre acontece como consequência. O problema é que nós queremos que o milagre aconteça antes de nós buscarmos a Cristo. E isso não vai acontecer. O milagre acontece quando nós focamos a nossa vida em Cristo. O milagre maior é quando nós decidimos seguir fielmente a Cristo. Mesmo que a pessoa do lado queira nos impedir, mesmo que possa ser a esposa ou o esposo queira nos segurar, ainda assim, quando nós temos o foco de buscar a Cristo, o milagre acontece. E eu quero concluir contando a história de uma irmã. Ela conheceu a palavra de Deus e ela tomou uma decisão, um firme propósito de ficar indo para os cultos na igreja. Acontece que o seu marido não gostou nem um pouco dessa atitude dela, dessa nova vida, dessa decisão. E começou a brigar com ela. E ele disse: se você continuar indo para a igreja, você não vai mais dormir comigo na cama, vai ter que dormir na rede, no quarto ao lado. E aquela irmã disse: tudo bem. E ela começou a dormir na rede. O marido, ciumento, achava que ela estava indo para ter encontro com os pastores, com irmãos. Ele então disse: olha, se você continuar indo para a igreja, eu vou cortar os punhos da rede. Ela disse: tudo bem. E ela foi para a igreja e quando voltou para casa de noite, a rede dela estava de fato com os punhos cortados. Ela botou a rede no chão, lençol como travesseiro e dormiu ali. Para piorar a situação, esse esposo tinha sempre a voz do maligno através de um amigo dizendo: olha, tua esposa está te traindo. Ela disse que vai para a igreja, está te traindo com os irmãos, não aceita isso não. E aquele amigo deu uma ideia para aquele esposo. Diz para tua esposa que vai viajar, que ela com certeza vai colocar alguém dentro de casa, a pessoa com quem ela está ficando. Mas não viaja, não. Dá um jeito e depois tu volta para casa. Tu vai pegar no flagra. A esposa disse: valeu pela ideia. Chegou para a esposa e disse: olha, estou indo viajar amanhã. Bem grosseiro. Só volto daqui a 2 dias. A esposa: tudo bem. E ele saiu de casa. Quando foi de noite, ele voltou em silêncio, abriu a porta, bem devagarinho. Era só ele e a esposa, não tinha ninguém em casa, não tinha cachorro, então ele pôde entrar em silêncio. Ele ouviu vozes lá dentro. Ele: olha, ela está falando, está conversando com alguém. Foi, se aproximou e ele foi prestando atenção que ela de fato estava falando. Ele disse: peraí, eu vou pegar no flagra. E abriu a porta do quarto bem devagarinho. De fato, a irmã estava conversando, mas estava conversando com Deus. E aquele esposo, ele pôde ouvir uma parte da oração onde a mulher clamava a Deus pelo seu esposo. Ela expressava o seu amor pelo seu esposo. Pedia proteção a ele nessa viagem. Pedia conversão ao esposo, porque ela o amava. O esposo, vendo aquilo, se apresentou para a esposa. E para resumir a história, porque o tempo vai adiantado, ele ficou tão tocado com aquela oração que hoje em dia, para a honra e glória de Deus, tanto a esposa como o esposo frequentam a igreja. Ou seja, aquela mulher tomou a decisão: eu quero sair do barco do comodismo. Mas ela quis, na verdade, ir em direção a Cristo. Teve o esposo querendo segurá-la, mantê-la naquela vida, naquela fé medíocre, mas ela não aceitou. E por causa disso, aquilo que era impossível, ou seja, o marido aceitar Cristo, acabou acontecendo. E hoje eu estou falando para você, e eu pergunto: qual é o impossível que você está esperando que aconteça na sua vida? Talvez esse impossível só vai acontecer
quando eu tomar a decisão de sair do barco e andar em direção a Cristo. Talvez esse impossível só vai acontecer quando eu sair de um tipo de fé medíocre, uma fé de comodismo. Talvez esse milagre só vai acontecer quando eu crie coragem para sair dessa zona de conforto no qual eu me encontro. Porque o milagre já está pronto. Cristo já está ali preparado para receber a você e a mim. A transformação, a cura, a libertação, tudo já está preparado para você e para mim. Mas só falta uma coisa: falta eu e você sair desse barco, espiritualmente falando. Sair dessa vida que não nos tem levado a canto nenhum, que não temos presenciado os milagres, que não temos vivido os milagres em nossa vida. Deus está disposto a fazer maravilhas. Eu sei porque eu tenho presenciado isto. Já vi paralítico andando, já vi doente de câncer sendo curado, já vi pessoas com coluna quebrada sendo curada. Já vi pessoas imediatamente que não podiam se abaixar para pegar uma chave do chão, sendo imediatamente curada através do poder de Deus, que foi revelado através de uma oração. Mas para isso, eu e você temos que ser ousados. Pedro foi ousado e saiu do barco. Por isso o milagre aconteceu. E hoje eu quero dizer para você e para mim, sejamos ousados. Sejamos atrevidos no bom sentido. Sejamos pessoas que de fato estejam caminhando em direção a Cristo Jesus. E assim sendo, que aquilo que nós tanto precisamos aconteça em nossa vida. Aconteça ao redor dos nossos amigos, dos nossos familiares. E que assim sendo, o poder de Deus seja manifestado na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. E se você crer nisso, eu queria te convidar agora para nós fazermos uma oração a esse Deus Todo-Poderoso, para que esse milagre aconteça em nossa vida. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessas horas da madrugada, nós entramos em comunhão contigo, Pai, para te dizer que nós estamos querendo sair do barco, Pai. Mas o querer e o realizar, Pai, depende de Ti. Então, seja sobre nós através da unção do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que esse milagre de poder seja uma realidade em nossa vida e assim sendo, Pai, que o nosso caminhar, que o nosso trilhar seja sempre em direção ao Teu Filho amado Jesus Cristo. E assim sendo, Pai, que todas as outras coisas aconteçam em nossa vida. O milagre que tanto precisamos, que tanto almejamos, Pai, que seja uma realidade, que seja uma verdade para a pessoa que está ouvindo esta oração, para a pessoa que está ouvindo este sermão. Que a tua bênção seja derramada não só sobre nós, Pai, mas sobre cada família que é representada. Derrama tuas bênçãos sobre os nossos amigos. E te oro de maneira especial pela mãe da irmã que iria fazer sermão hoje, mas que não pode, porque está no leito de hospital. Que agora, Senhor Deus, tu a visite e com o teu toque de poder restaure esta senhora, Pai, se assim for de tua vontade. Abençoa toda esta programação que acontece nas madrugadas. Abençoa este grupo poderosamente. Nós oramos, nós agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém.